Preview. Preview. Então, meus amores, hoje a nossa aula de ciências, tá bom? Aqui, a partir da página 9, ok? Organizando os animais em grupos. Você sabe, né, que o nosso capítulo está falando dos animais. Nós já falamos da alimentação dos animais, nós já falamos sobre a locomoção dos animais, tá bom? E agora a gente vai ver qual os grupos dos animais, tá bom? Que grupos são esses? Eles se organizam em grupo a partir de quê? De suas características? Quais características? Vamos lá? Então, aqui, ó, os animais, como vimos, os animais apresentam características comuns. E por isso eles podem ser organizados em diferentes grupos. Por exemplo, o grupo dos peixes. Os peixes são animais que vivem exclusivamente no ambiente aquático, isso a gente sabe, né? Sendo que alguns vivem em água doce e em outros em água salgada. O formato e o tamanho do corpo dos peixes podem variar, tá bom? Bastante. Em geral, todos apresentam nadadeiras, todo peixe tem nadadeira, tá, gente? Que auxiliam na natação, é através disso que eles conseguem, né, se locomover dentro d'água. A maioria dos peixes tem um corpo coberto por escamas, né, cujo formato e o tamanho também são variáveis. Então, as escamas ajudam também, né, na locomoção dos animais, no deslocamento, ajuda eles se deslocarem mais rápido dentro da água, né? Os peixes conseguem respirar debaixo da água graças às brânquias. Graças às brânquias. O que são as brânquias? As brânquias são estruturas capazes de captar o gás, o oxigênio presente na água, tá bom? E observe as imagens. Aqui nessa imagem, tá bom? Nas imagens de cima nós temos o peixe palhaço, nós temos o cavalo marinho, nós temos o tubarão martelo. 3 tipos de peixes, tá? 3 tipos de peixes. E aqui embaixo nós vamos ver na imagem como os peixes conseguem respirar e onde estão as brânquias dos peixes, que é essa estrutura que capta o gás oxigênio presente na água, ele tira o oxigênio da água. Como é isso? Ó, nós temos aqui o peixe, tá? Então, nós temos as brânquias estão dentro da cabeça do peixe, tá, gente? Dentro da cabeça do peixe. O peixe suga a água pela boca, tá? E através das brânquias, dentro dele, ele expele a água e tira o oxigênio, joga a água de volta no oceano, no rio, no lago, e ele tira o oxigênio da água pelas brânquias. E aqui na foto do lado a gente consegue ver onde é que tá as brânquias. Se você abrir a cabeça do peixe de ladinho, você vai ver as brânquias, tá bom? Então essas aqui são as brânquias. E depois dos peixes, nós temos os anfíbios. Os anfíbios são outros tipos de animais. Uma das principais características dos anfíbios é a pele fina e úmida. A maioria dos anfíbios é semi-aquática, ou seja, tem parte do seu desenvolvimento dentro da água e outra parte fora dela. Durante o período em que vivemos na água, os anfíbios respiram por meio de brânquias, de modo semelhante aos peixes, igual aos peixes. Depois de adultos, eles respiram principalmente por meio de pulmões e da pele. Então, os anfíbios, gente,
na sua parte, na primeira parte, a parte em que eles estão pequenininhos, na maioria dos anfíbios é semiaquático. Ou seja, na primeira sua parte de vida, né, logo assim que eles nascem, eles têm brânquias, tá? Eles têm brânquias. E depois, de acordo com que eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo, tá? E passam a ter pulmões. Que anfíbios são esses? Que tipo de animais são esses anfíbios? As rãs, os sapos, as pererecas são os anfíbios mais conhecidos. Porém, as salamandras e as cecílias também fazem parte desse grupo. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo, a primeira imagem são os sapos e as pererecas, que se locomovem dando salto, e os seus tamanhos e suas cores são variadas. A salamandra é essa segunda imagem, tá, gente? É um anfíbio também, que tem cauda alongada, diferente dos sapos e das rãs e das pererecas, que não têm capacidade de saltar. Elas não têm capacidade de saltar, as salamandras, tá? Elas apenas caminham. E as cecílias não têm pernas, é tipo como se fosse uma minhoca, tá? Se locomovem se rastejando, mas elas são anfíbios. Devido ao formato do seu corpo, elas também são conhecidas como cobras cegas. Esses são os anfíbios que respiram também através, são semiaquáticos, porque uma parte da vida eles passam na água e outra parte na terra, tá bom? E uma parte de suas vidas, logo no comecinho, eles respiram através de brânquias, como os peixes, e depois, quando eles já estão adultos, eles desenvolvem, tá? Passam a respirar por pulmões e também pela pele. Os répteis, vamos para os répteis. Os répteis, ao contrário dos anfíbios, os anfíbios têm a pele úmida, né? E os répteis têm a pele seca. Alguns répteis, como as serpentes e os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Outros, como os jacarés e os crocodilos, têm o corpo revestido por placas de osso. Há ainda os que têm uma carapaça protegendo o corpo, como as tartarugas e os cágados e os jabutis. Então, gente, os répteis, vamos lá. Os répteis, eles podem ter escamas, tá bom? Alguns podem ter escamas, como outros podem ser como os jacarés e os crocodilos, que têm um corpo revestido por placas. Tá? Os lagartos têm escamas, os jacarés e os crocodilos têm placas. Outros têm um casco, né? Que a gente chama de casco, né? Aquele, lembra lá da tartaruga que ela tem em cima? Tá bom? Só que aí a gente chama aqui de carapaça, por cima do corpo deles, tá bom? Aí podem ser as tartarugas, os jabutis e os cágados, ok? Então, nós temos exemplo de 3 aqui, ó. Nós temos a serpente, que tem o corpo revestido por escamas, é um tipo de cobra. Nós temos o jacaré, que tem um corpo revestido por placas de ossos. E nós temos o jabuti, que tem um corpo revestido por uma carapaça dura. A maioria dos répteis é bem adaptada ao ambiente terrestre e pode até mesmo habitar regiões desérticas, onde chove muito pouco. Mas existem espécies que vivem sempre próximas às águas e outras que são aquáticas, como as tartarugas marinhas. Todos os répteis respiram por meio de pulmões, ou seja, captam o gás oxigênio presente no ar. Assim mesmo, os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar, como por exemplo a tartaruga marinha. Então, os répteis, eles respiram através de pulmões mesmo a tartaruga marinha, por exemplo, que vive boa parte na água, mas ela tem que subir até a superfície da água para respirar. Ela não tem brânquias, tá, gente? Como os peixes. Então, nós temos 3 exemplos. A serpente, alguns lagartos, que vivem em ambientes secos. Os cágados são répteis semiaquáticos, que vivem na água e vivem
na terra, e a tartaruga marinha, que vive, apesar de viver dentro da água, respira pelos pulmões, vai até a superfície para respirar. Igual ou diferente? Jabuti, cágado e tartaruga marinha são iguais ou diferentes? Você vai pesquisar, tá bom? Quais são as diferenças entre o jabuti, os cágados e as tartarugas? Essa aqui já é a primeira atividade, uma pesquisa para você descobrir qual a diferença entre o jabuti, as tartarugas marinhas e o cágado, tá bom? E aí a gente continua aqui com as aves. As aves é um grupo de animais, tá? E aí aqui pede para a gente identificar quais as características comuns às imagens dos animais representados. Nós temos os pombos, os pinguins e os avestruzes. Né? E acertou quem disse que todos têm asas. Apesar de existir uma grande variedade de ave no planeta, todas elas são dotadas de asas, penas e bicos sem dentes. E entre essas características, a marcante mesmo e exclusiva das aves é a presença de penas, que ajudam a controlar a temperatura do corpo e também a voar. Além disso, todas as aves têm pulmões e respiram o gás oxigênio presente no ar. Elas são bem adaptadas ao ambiente terrestre, mas também existem espécies aquáticas que vivem próximas a lagos, rios e ambientes marinhos. Também tem aves que vivem nos lagos, nos rios, tá? Em ambientes marinhos, como na beira de mar e tudo. A maioria das aves é capaz de voar, como os pombos, os gaviões, as garças, as asas e as pernas que revestem seu corpo, graças a essas asas e pernas que revestem seu corpo. Os pinguins, as emas, as avestruzes e as seriemas, são exemplos de aves que não voam, apesar de que elas têm asas. Os pinguins têm asa, as seriemas têm asas, tá bom? Mas eles não voam. Há também espécies como galinha, que usam as asas eventualmente para voos bem curtos. As galinhas também têm asas, mas não voam lá no céu, não bem alto não, tá? Elas voam baixo. Então, a maioria das aves consegue utilizar as asas para voar. Na primeira imagem, nós temos aí, né, uma águia. Na segunda imagem, nós temos um pinguim que tem asas, mas ele não voa. Na terra, eles se deslocam caminhando mesmo. Na água, eles são excelentes nadadores. Na água, eles nadam muito bem, mas eles não voam. E as galinhas que se locomovem caminhando no solo e de vez em quando abatem as asas, né? Fazem voos curtos. A alimentação das aves geralmente está relacionada ao formato de seu bico. Observe o exemplo. Nós temos o beija-flor, que tem um bico bem fininho para ele conseguir captar ali e tirar o néctar da flor, né? Lá no meiozinho da flor, bem. Então o bico dele serve para ele se alimentar. Aí nós temos aí a outra ave que é tá parecendo um papagaio ou uma arara, que tem um bico já mais arredondado. Essas aves se alimentam de frutos e sementes de sementes duras, que geralmente eles têm bico forte para isso, para conseguir quebrar. E as aves carnívoras têm bicos fortes e curvados em forma de ganchos, assim conseguem rasgar e cortar a carne de suas presas, tá bom? Então, gente, aqui nós vimos, tá, os tipos de grupos dos animais. Nós vimos as aves e essas suas características. Nós vimos os répteis, os anfíbios e os peixes, tá? Cada um tem suas características, ok? Então, nós temos aqui a primeira pesquisa para você fazer, tá bom? Na página 11, que é a diferença entre o jabuti, o cágado e a tartaruga marinha. E nós temos um desafio, que nem todas as aves voam, você sabe disso. Agora você conhece outros animais que são aves, mas não têm asas e capacidade de voar. Ou seja, você vai pesquisar também outras aves que têm asas, mas não voam. Além disso, o que a tia quer que você faça?
quero que você faça um resumo dos tipos de grupos de animais que nós vimos. Os peixes, os répteis, os anfíbios e as aves, tá bom? Eu quero que você faça um resumo. Você vai pegar o seu caderno e colocar as principais características de cada tipo de grupos de animais, tá bom? Então essa é a nossa aula de ciências de hoje. Um beijo no coração de vocês.